Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. E antes de começar o programa, a gente vai dar alguns recadinhos. A gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que a gente citar durante esse programa, eles ficam linkados no post no nosso site. Lembrando que agora também temos no site uma lista com os próximos programas e filmes a serem debatidos para quem quiser assistir com antecedência. É só acessar a aba Calendário. E você também encontra a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. E se puder, avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que, além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Então colabora com a gente, www.padrim.com.br/Feito por Elas ou patreon.com/Feito por Elas. Quem nos amadrinha ou apadrinha define as nossas pautas e recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo criado e curado por nós, que é um complemento ao que fazemos aqui. E nós também temos um grupo no Telegram, onde conversamos principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. E no programa de hoje nós temos uma convidada, que é a pesquisadora e curadora, doutora em História, professora no IFRJ, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus São Gonçalo, Fulbright Scholar no Centro de Estudos Americanos na Universidade de Howard, em Washington, nos Estados Unidos. Atualmente, ela é curadora no Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu, no Rio de Janeiro, e do FINCAR, o Festival Internacional de Realizadoras em Pernambuco. E também é consultora de filmes da África e da diáspora negra para o Festival Internacional de Locarno, na Suíça. Faz parte da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a APAN. É idealizadora e coordenadora do FICINE, o Fórum Itinerante do Cinema Negro. E vai ser programadora do Flaherty Film Seminar, Seminário de Cinema Flaherty, nos Estados Unidos, em 2020. Então, Janaína Oliveira, obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa gravação com essa biografia impressionante, né? Tá um pouco demais isso, eu tô achando. Então, obrigada a vocês o convite para participar. Obrigada, Camila. Obrigada, Isabel. Feliz de estar aqui. Eu que agradeço. É uma honra enorme ter a Jana aqui participando com a gente desse programa. E se quiser falar um pouco sobre o seu trabalho, o que você vem realizando e pesquisando para quem está nos ouvindo, conhecer um pouco melhor, talvez dizer aonde que pode ser encontrado. Eu acho que essa introdução aí já tá, né? Tá boa. Mas o FICINE tem uma página no Facebook, né? FICINE, FICINE, Fórum Itinerante de Cinema Negro. E a gente também tem um site que é retrô. Ele é retrô porque a gente não tem dinheiro para mudar a cara dele, né? Então tem a cara dele, mesma cara há 5 anos, mas acho que agora no final desse ano a gente vai dar uma modernizada. Tá um pouco parado, mas ele tem bastante referências, que é interessante, que é www.ficine.org. E o FICINE tem também Instagram e Twitter, onde a gente divulga, né? Não só as atividades que eu faço, que a gente faz pelo FICINE, mas também, enfim, todas as coisas que aparecem relacionadas, né, notícias, eventos, cursos, enfim, relacionados às cinematografias negras de um modo geral no mundo, não só no Brasil, mas nas diásporas e no continente africano. Então é uma forma também de estar conectada com o trabalho. E eu acho que é importante também já fazer a propaganda, no final eu faço de novo, do Encontro de Cinema Negro, que vai acontecer de 23 de outubro a 3 de novembro no Rio de Janeiro. Também vai ser um momento bem bacana. A gente vai ter uma quantidade inédita de convidados, tanto nacionais quanto internacionais. Então, nesse momento que a gente está vivendo, é mais do que importante, né? A gente, enfim, aproveitar essas oportunidades. Porque definitivamente a gente não sabe como será o amanhã. Acho que é isso. Muito bacana. A gente vai deixar esses links todos também listados na postagem para quem quiser acessar.
E o nosso programa de hoje é sobre a Safi Faye, que é uma diretora e antropóloga senegalesa. Ela nasceu em 43 em Dakar, em uma família de Serer, que é uma etnia, né, da região onde ela morava no Senegal. E ela se formou na escola normal em 62 ou 63, algum conflito entre essas datas, assim, né? E começou a lecionar nesse mesmo ano. Em 66, ela foi no Festival Mundial de Artes Negras e conheceu o etnólogo e cineasta Jean Rouch, que foi uma influência para o trabalho dela, né? Em 71, ela atuou em um dos filmes dele e, apesar de ser dito que ela não gostou muito do filme propriamente dito, né? Mas ela aprendeu nessa experiência, né, como filmar. Ela teve contato com o cinema verité, né, que era a técnica de documentário que ele utilizava. E durante a década de 70, ela foi estudar etnologia na Escola Prática de Altos Estudos e depois de cinema na Escola Superior Lumière, ambas em Paris, né? E é curioso que esse filme do Jean Rouch era justamente sobre a experiência de ser estrangeiro morando em Paris, alguma coisa assim, né? E na sequência, em 72, ela lançou o próprio curta dela, o La Passante, que era sobre a experiência dela como estrangeira vivendo em Paris. E aí veio o primeiro longa, né, que se chamava Kadu Beikat, que significa Palavras dos Camponeses, mas ficou conhecido internacionalmente como Cartas Camponesas. Ele foi lançado em 75 e com ele ela se tornou a primeira mulher senegalesa e a primeira mulher da África subsaariana a ter um filme comercialmente distribuído, né, internacionalmente, mas ele foi banido no Senegal. E em 79 ela concluiu o doutorado dela em antropologia na Universidade de Paris. Lançou o documentário Fadjal nesse mesmo ano, né? E em 83 foi a vez do documentário em curta-metragem Selby. Ela tem ainda outros filmes que são mais difíceis de encontrar, que não estão creditados no IMDb, né? Mas que ela realizou, né? E em 96 ela lançou o último filme dela, Moçane, que a gente vai discutir hoje aqui no programa. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, uma perspectiva geral sobre a obra dela e quais filmes que vocês assistiram, tiveram acesso e o que vocês acham sobre eles. A Safi Faye, eu não tinha visto nenhum filme dela, assim, na verdade eu vim conhecer um pouco sobre ela naquele curso que você deu lá no Ficine, Janaína, porque o que eu conhecia de cinema no Senegal eram apenas alguns filmes do Ousmane Sembène, que eu já tinha visto A Negra Di, O Carroceiro, O Muladê, mas a Safi Faye eu não tinha ouvido falar, e quando eu fiz o curso de História de Cinema Africano que você deu lá na época no Ficine, lá na Maison de France, lá no Rio, eu fiquei conhecendo assim um pouco assim sobre a trajetória dela e alguns desses filmes, e para ver mesmo eu só assisti agora, né, para me preparar para o episódio. E daí eu consegui assistir o Moçane e o Selby, e são dois filmes bem diferentes, mas a gente pode falar um pouco depois. Então, eu vou falar então sobre a minha relação com a Safi Faye. A minha relação é ótima, mas é bem isso, né? Porque acho que desde quando eu comecei a estudar sobre cinema africano, né? Mais sistematicamente, sei lá, talvez uns 12 anos atrás, então eu sempre escutava falar dessa Safi Faye, essa mulher que era, né, vamos botar assim, né, de uma forma, até a Isabel colocou de uma forma mais apropriada, que eu acho que é isso, né, primeira mulher senegalesa da África subsaariana a ter um filme comercialmente distribuído, né, então, assim, tem a ver com isso, né, porque ela não é a primeira cineasta africana a rigor, né? Assim, mas tem toda uma coisa da datação do início da história do cinema africano. Mas ela é definitivamente a primeira a fazer um longa-metragem. Isso é um fato. Então eu sempre ouvi falar muito da obra da Safi Faye. Mas só tinha visto até muito recentemente, porque tem toda uma questão envolvendo a circulação dos filmes dela, que a gente pode falar depois quando a gente for falar, que tem a ver com a história do Moçane, da produção do Moçane. Eu tinha visto, né, o Kadu Beikat, né, a Palavra dos Camponeses, né, segundo ela mesma diz, né, não é carta camponesa, como a gente escuta. Eu tinha visto Fadjal, que é o segundo longa, e tinha visto Moçane, que são os longas, né? Ela tem esses 3 longas, na verdade, né? Se você for olhar toda a filmografia dela, né, os longas-metragens são esses 3.
E aí tem outros que são curtas e médias, né? Mas que eram super difíceis de assistir, né? Muitos são produções também meio que para TV, né? Tem ou encomendas, né, de organizações internacionais, né? E aí, ano passado, no Fast Curtas BH, a Ana Siqueira incluiu na curadoria, né, que eles fizeram. Teve um programa lá, né, especial sobre cinema negro, curado pelo Heitor Augusto, e eles tinha um programa sobre a Safify com os curtas, né? Então passou o Selby e tantas outras. O Tesitor, que é um outro de 89, Selby de 82, né? Um que é Ambassade no Cier, que eu não sei traduzir para português, mas tipo Embaixadoras da Nutrição, da Comida, que esse é tipo um filme meio encomendado também. E aí foi a primeira vez que eu vi esses curtas, e aí fiquei muito impactada, né, de ver esse material, porque na verdade eles são difíceis de ver, e agora tem todo um processo de restauro das obras dela. Mas fiquei muito feliz também, porque, de algum modo, né, esses filmes feitos no meados dos anos 80, né, porque o Selby é 82, o Ambassade é 84, o Tessitor é 89, meio que entre esse começo dela mais dessa etnoficção, para usar um termo que é sempre aplicado ao Jean Rouch, né, mas enfim, o docudrama, que é um termo que eu particularmente gosto mais. Gosto dessa ideia de docudrama, mas enfim, né, desse documentário que ficcionaliza, né, também, que é o Cadu Beikat, né, e o Fajal, para o Mossani, que é um filme de ficção. Então você tem um meio termo ali, que são os filmes mais documentários no estrito senso, vou botar assim, mas que também ela constrói uma narrativa, mas que tem uma outra dinâmica, mas que dialoga muito com todos, acho que a gente pode dizer, com as questões que mobilizam, né, a produção de filmes dela. Então, assim, foi assim, essa é a minha história um pouco, né? E obviamente, né, eu venho há algum tempo também dando cursos como esse que Camila fez, falando, escrevendo sobre, né, a produção de mulheres no continente africano, e obviamente a Safify é uma figura assim, né, sempre presente nas reflexões, porque como a gente vai ver aqui, ela é uma pessoa bastante singular no seu modo de ver e pensar o cinema e a vida. Eu vou até ficar mais calada nesse programa, porque realmente tem uma limitação mesmo para esse programa. Agora eu só consegui assistir o Mossani, eu não consegui assistir os outros filmes. Então, me falta um contexto maior, assim, da filmografia dela, né? Essa é só, em 3 anos do Feito por Elas, a segunda diretora africana que a gente está abordando. E aí entra uma questão que é muito complexa, que é a questão do acesso a esses filmes. A gente até consegue levantar, às vezes, uma lista de quais são as diretoras, né, que produziram esses filmes e ainda produzem esses filmes na África, mas na África, num sentido amplo, né, o continente mesmo inteiro, a gente só pegou 2 diretoras até hoje, porque tem essa enorme dificuldade que é conseguir ter acesso a esses filmes, né? Então, assim, a gente agora conseguiu porque, basicamente, tu passou pra gente, né, os arquivos, e a gente não, mesmo em outros meios que nós tínhamos anteriormente, mas os links estão já sem seed, enfim, né? Existe essa limitação no sentido do acesso, né, da distribuição, de como chegar a esses filmes. E isso eu acho que é um pouco limitante pra gente quando a gente pensa assim que em 3 anos de projeto a gente só conseguiu falar de 2 diretoras, pensar também que quantos cinemas que a gente tá deixando de abordar por causa dessa dificuldade, né? Pra mim isso é muito difícil, assim, pensar quando no nosso site a gente fez um mapa, né? Se acessar lá, tem uma aba que é mapa, e tu consegue ampliar um mapa no Google Maps, que a gente está colocando todas as diretoras de acordo com o lugar onde elas nasceram, não necessariamente aonde elas estão produzindo o cinema delas, né? Mas para ter uma noção também dessa distribuição, né? E a gente tem um enorme vazio nesse mapa. Esse mapa é ao mesmo tempo um lembrete de tudo que a gente já conseguiu fazer e um lembrete de tudo aquilo que a gente não fez ainda no Feito por Elas, né? Então, isso pra mim é uma questão, assim, o acesso a esses filmes, né? Que se torna um fator complicador. Eu acho que, assim, tem algumas coisas, né? Assim, de modo geral, os acessos, né, aos filmes mais
mais antigos e menos conhecidos, né, das cinematografias africanas, né, por exemplo, filmes que não são os filmes do Sam Bene, os filmes do Mambeti, desses cineastas que se tornaram mais icônicos e mais representativos dessas primeiras décadas, às vezes tem uma dificuldade de você encontrar, né, de modo geral. Eu acho que também tem um dado histórico, que se você for ver nas primeiras décadas do cinema africano, ou seja, né, então aí que a gente está falando de primeiras décadas, do período dos anos, final dos anos 50, né, até, sei lá, meado dos anos 70, você tem realmente poucas mulheres de fato, envolvidas no cinema na posição de direção, né? São pouquíssimas mesmo, né? Mas a partir de meados dos anos 80, depois que surge a primeira escola de cinema em Burkina Faso, o número de mulheres começa a aumentar, e eu acho que dos anos 80, do final dos anos 80 para cá, essa produção, né, ela cresce, mas não quer dizer que também ela se torna muito acessível, né? Por exemplo, tem uma diretora de Burkina Faso que eu gosto muito, que é a Fanta Regina Nacru, que eu demorei, sei lá, muito tempo para conseguir ver os filmes dela. Conseguia ver trechos na internet, até conseguir ver mesmo os primeiros filmes dela, demorei, assim, bastante tempo. Agora, tem uma produção... Contemporaneamente, você não só tem uma grande quantidade de mulheres, né, produzindo em diferentes lugares do continente africano, como você também tem algumas iniciativas muito interessantes. Isso fica aí a dica para quem se interessa. Saber não só pela essa produção mais antiga, essa dimensão, né, mais histórica da produção do cinema com mulheres no continente africano, mas também questões contemporâneas. Tem uma pesquisadora estadunidense que se chama Beth Ellerson, e aí a gente vai botar o link, né? Mas ela tem uma plataforma, um site, que eu fico muito admirada com a capacidade da Beth de produzir, porque ela mantém muito atualizado com muitas coisas que acontecem em festivais, não só festivais centrados, né, na produção de mulheres, mas na participação de mulheres em festivais, lançamento de filmes, entrevistas. Chama African Women in Cinema, eu acho. Deixa eu achar aqui. É isso, African Women in Cinema. .blogspot.com, né? E ela tem um acervo assim gigantesco de entrevistas, e que ela vem fazendo desde 2009. Então tem bastante coisa que eu acho que, pelo menos assim, né, se a gente não consegue ver todos os filmes, pelo menos as informações a gente consegue acessar, e eu acho que a Beth essa iniciativa dela, esse trabalho dela é muito valoroso nesse sentido. Ela tem artigos publicados, enfim, né? Ela é uma acadêmica, ela também chegou a fazer algum documentário, chama Irmãs de Tela, né? Sister of Screen, que é falando dessas mulheres, é um documentário mais antigo, mas enfim, só para a gente saber que, para quem se interessar, pelo menos a informação contemporaneamente a gente consegue acessar, e tem milhões de outros links na plataforma, então já fica assim, né? Então, mas é isso que você fala, Isabel, desse problema de acesso e circulação, ele é um fato. Com respeito a Safi Faye, tem uma particularidade, né? Porque ela teve uma experiência muito dramática com a produção de Moçane, que é o primeiro e único longa-metragem de ficção que ela faz, e é o último filme que ela faz, né? Ela tem o fato de que o produtor roubou o filme dela quando ficou pronto, né? Ela perdeu os direitos do filme, o filme só foi lançado, sei lá, acho que 4, 5 anos depois, quando ela readquire esses direitos. Então ele foi filmado no iniciozinho dos anos 90, né? Ficou pronto aí nesse momento, só foi lançado em 96. E eu acho que, eu brinquei aqui, né, que falei que essa Faye tem uma personalidade singular, né? Mas eu acho que realmente, pelas coisas que as entrevistas e tudo mais, ela realmente tem essa personalidade singular, mas eu acho que ela também teve essa experiência bastante traumática no que diz respeito à produção dos seus filmes, à circulação dos seus filmes, né? Então, e aí que eu acho que depois disso, isso sou eu, Janaína, pensando, né? Porque ela fez esse filme e ela não fez mais nenhum filme. A produção é francesa? Tu sabe dizer, Jana? Cara, eu acho que era um cara alemão. Ela tinha acho que um diretor de fotografia do Fassbinder, uma coisa assim. Mas esse produtor agora especificamente me escapa. Eu sei que foi uma coisa bastante traumática. E aí o resultado disso, que é um processo que inclusive que ela não gosta de
que ela fala, né? Então, olha, deixa eu achei aqui. Tem um livro também de referência para quem se interessar, que é um livro de entrevistas com diversos cineastas africanos. É um livro bem didático, porque ele tem 3 partes, assim, tipo, os cineastas, os primeiros cineastas, os cineastas, digamos, de uma segunda geração e, né, o que seria uma vanguarda, do livro de 2002, do Frank Ukadike, Questioning Africa, Cinema Conversation with African Filmmakers, e que ela fala desse processo do Mossani, e tem um momento que ela vai dizer que é assim, né, que toda a equipe era alemão, é isso. Né? Sim. Que ela fez um roteiro e mandou para os financiadores na Alemanha, e eles sugeriram que o Jürgen Jürgens, que é o cameraman do Fassbinder, né, filmasse o Mossani. E ele faz. Eu acho que ele era alemão também, e ela menciona em entrevistas algumas coisas assim do tipo que ela tinha conseguido verba de financiamento da produção, acho que era suíça, italiana, ela tinha mais de uma fonte de financiamento, né? E que esse dinheiro evaporou. Ela, quando foi ver, ela não sabe o que aconteceu, que, quer dizer, né, ele roubou, né, assim, mas assim, esse dinheiro sumiu, e por isso que o filme foi filmado em 90, mas só foi lançado em 96, né, 96. 96, porque ela levou 4 anos pra conseguir, em 94 é que ela conseguiu, acho que se dar conta e descobrir o que tinha acontecido com o dinheiro, tudo certinho, para daí recomeçar esse processo para lançar o filme. E, inclusive, ela menciona a questão de que a atriz tinha realmente 14 anos, como a própria personagem, e aí ela disse, já pensou se eu precisasse ter que refilmar cenas? E a atriz já com 26 anos, ela já tinha 21 anos. Exatamente. É bastante esse o processo. Nessa entrevista de 97 que está no Ukadike, ela fala que, inclusive, assim, que ela ainda tem custos, né, ainda tem dívidas, né, da produção para pagar. Em 97, então, ela ainda estava pagando, literalmente, o Mossani. Né? Então, acho que tudo isso gera, né, digamos assim, esse modo peculiar de lidar com essas coisas. Recentemente eu tive em Washington o Haile Gerima, que é um cineasta etíope, radicado nos Estados Unidos desde os anos 60, né, que é uma figura central na Alien Rebellion, para quem está mais ligado, né, a esses movimentos no cinema negro estadunidense. E Gerima é muito amigo dela, né, muito amigo mesmo. Enfim, ela agora está, nos últimos tempos, ela está... que para ela essa questão dos filmes e do controle da própria imagem é uma questão central na vida hoje. Ela tem realmente, entendeu, um certo pânico dessa coisa de como os filmes vão circular, enfim. E aí o Gerima ela tá filmando uma autobiografia, segundo eu entendi, porque exatamente assim, a preocupação dela é isso, né? Na verdade, se alguém vai contar a história dela, que seja ela mesma. Era uma coisa assim, sabe? E ele está ajudando ela a fazer isso. Eu fico, obviamente, ele me contando isso, eu fico meio encantada. Primeiro porque eu queria muito presenciar essa conversa dos dois. E depois porque eu fico imaginando que material é esse, né? Porque eu tenho, por exemplo, um outro amigo que fez essa entrevista que foi publicada em 2008 com ela na CAE, no CAE do Cinema, o Nicholas Elliott, e ele estava me contando que ele foi na casa dela entrevistar. Sim. E um dado momento ela vai com ele, leva ele para a cozinha ou para algum lugar, assim, tipo uma despensa, e ela começa a puxar uns manuscritos que estavam guardados meio que escondidos. Uau! E mostrando para eles os projetos do filme, assim. Então, na verdade, assim, só não consigo reproduzir a história inteira que o Nicholas contou, mas assim, de que de algum modo, assim, essa questão, porque a gente estava conversando sobre exatamente isso, né? Por que será que ela nunca lançou nenhum outro filme? Qual é a relação dela, né? A Ana Siqueira também menciona que o processo de negociação para a exibição dos curtas foi bastante, assim, né, digamos assim, falado, conversado, porque ela realmente tem uma preocupação sobre a forma como o filme vai circular, né? Então, fica essa imagem, né, juntando todas essas pecinhas, né, dessa pessoa que tem, primeiro, enfim, aí a gente pode
interpretar que talvez seja esse histórico, né, desse momento complicado, quando o seu primeiro longa-metragem de ficção, né, vai ser lançado, e que a partir daí não produz mais, e que agora, recentemente, volta a, digamos, uma dimensão mais pública, porque os filmes foram restaurados, né, se eu não me engano, por Cannes, né, enfim. E aí os filmes voltam a circular, o Fajal e até mesmo o Selby. E aí ela começa de novo a ter essas demandas, né? Ela foi para Nova York 2 anos seguidos, né? No New York African Film Festival, né? Então, assim... E aí, ao mesmo tempo, é isso, né? Aquela pessoa que está fazendo um filme sobre a sua autobiografia, se eu entendi bem, né, o que ela está fazendo com Riley, que mantém seus documentos guardados dentro de casa de uma forma quase que secreta, essa figura, né? Então daí se explica um pouco também dessa dificuldade. Veja bem, não estou dizendo que a culpa é dela, não. Eu estou dizendo só que ela particularmente é uma pessoa que está preocupada com isso, né? Muito seriamente. Como é que os filmes dela vão... Eu acho que assim, cara, uma das piores coisas que pode acontecer nessa FIFA é ela descobrir que tem um torrent. Ai, nossa, sim. Ela, entendeu? Circulando pelo mundo. Eu acho que assim, se ela descobrir que tem uma pasta sei lá, num lugares desses de compartilhamento de filmes, com os filmes dela, eu sei que a gente vai ficar feliz, porque a gente quer muito ver, mas ela vai ficar arrasada, assim. Não, eu acho que são duas coisas aí, né, Jana? Eu acho que é uma preocupação sobre a forma como os filmes circulam e também como as pessoas interpretam os filmes, né? E aí eu queria até te fazer uma pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho, sobre essa relação, assim, do cinema dela e o cinema do Jean Roche. E aí eu queria saber de ti, assim, como é que tu percebe isso? Como é que você vê isso, assim, esse dado biográfico dela e essa relação com o Jean Roche? Ele é uma figura super importante, apesar de, enquanto cineasta, né? Porque Os Mentes Loucos é o filme que faz a passagem dele da etnografia para o cinema, né? Assim, ele é recebido no universo do cinema a partir, né? Consagrado, gira, né? Digamos, quem a gente vai falar, assim, nessa dimensão, nesse contexto. Mas depois ele faz uma virada, que é essa onde a Safi Faye entra, que ele começa a construir essas... O Mohamed Bamba vai chamar, por exemplo, disso, de etnoficção, né? Que ele vai produzir, digamos assim, junto com esses personagens, atores, com essas pessoas que não são atores e atrizes a princípio, mas que eles vão fazer parte do filme, como no Eu Negro, como no Pouco a Pouco, que é o filme, né, que ela vai fazer depois, que ela vai participar. E que essa forma de construção seria, talvez, de algum modo, essa outra perspectiva de uma autoria talvez compartilhada, que também tem controvérsia, mas a pauta não é o Jean Roche. Agora, a Safi Faye, por exemplo, ela é uma defensora do Jean Roche. Veementemente. Todas as entrevistas dela, ela vai dizer... Ela fala, para mim, o Jean Roche é um cara... Ele é fundamental na minha história, por conta dele que eu entrei no cinema. E é isso, né? Então ela faz essa defesa. E se você for ver o formato do filme dela, quer dizer, a ideia... Eu acho que ela desenvolve melhor que o Jean Roche. Mas a ideia de você compor a história, né? Que é uma certa etnografia, que tem uma dimensão mesmo de uma... né, de uma narrativa, de uma descrição sobre o cotidiano daqueles lugares. Mas, ao mesmo tempo, com a ação daquelas pessoas, né, você vai ver que ela também se inspirou muito nele, né, na forma de contar nos filmes que não são a ficção. Então, acho que é interessante por isso, né? As pessoas, na verdade, ingressaram no mundo do cinema através dele. É o caso dela. A Safi Faye era professora, né, cara? Ela conheceu ele, ela era guia, ela estava servindo de guia, né, durante lá o Festival de Artes Negras de Dakar, em 66, quando eles se conheceram. Toda essa questão do modo de produção dos filmes, da autoria compartilhada ou não, da própria forma como ele representa as pessoas que aparecem nos filmes, né, são questões que eu não sei para quem estuda cinema especificamente, mas pra gente que é da antropologia visual, isso hoje é tudo muito colocado como um questionamento, né, em termos metodológicos, em termos éticos, enfim. Acho que desde quando se começou a questionar mais, a partir dos anos 80, a própria coisa da autoralidade, né, em termos de construção textual mesmo, o Jean Roche começou a ser colocado
em xeque, né, nesse ponto, né? Mas assim, voltando para Safify e pensando o que a gente tinha falado em off antes da gravação, né, sobre o ponto da obra dela em que é colocado como feminista, às vezes por olhares ocidentais, né? E como ela se posiciona em relação a isso. Eu queria que você comentasse um pouco isso, Jana. Não, então, eu acho assim, pensar... Se a gente pensa, né, nos filmes da Safify, assim, talvez a gente tenha dois, e aí correndo aquele risco de uma certa generalização. Mas, assim, a gente tem, assim, né, os filmes têm geralmente dois protagonismos, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Ou é a comunidade, de onde ela vem, que é uma comunidade, digamos assim, matriarcal, né? Mas é rural e matriarcal, né? O povo serer, né, que é a sua etnia de origem, né? Ela é marcado por isso. Eu acho que para quem talvez tenha visto o Reassemblage da Tri Minh-ha, né? São aquelas mulheres, né? São aquelas mulheres do que a Tri Minh-ha vai dizer que está fazendo um filme nearby, né? No Reassemblage é um filme junto, né? Que não está fazendo um filme sobre, mas está fazendo, né? Um filme próximo são essas mulheres dessa etnia, né, que é uma das etnias, né, não é majoritária, mas é uma etnia importante, né, no Senegal, rural. Então, assim, hoje a gente tem essa comunidade, né, por exemplo, cartas, paroles, né, as palavras dos camponeses, né, que é o Kadubeka, né, que em vez de carta. É porque ela tem essa coisa, uma narrativa, ela tem essa coisa epistolar, né, ela tem umas narrativas epistolares, que está no Cartas Camponesas, por isso que o povo traduz assim, né, também não é à toa. E o Fadjal também, né, que em inglês é come and work, né, em português, então vem e trabalhe, né, o que significaria Fadjal, né, então é a comunidade, então comunidade de onde ela vem, então essa comunidade matriarcal. Ou você vai ter mulheres, numa também dimensão comunitária, né, num diálogo com a comunidade. Então, assim, é isso que vai ter, né? Por exemplo, o Tezitor é sobre isso, o Embaixadoras da Nutrição é sobre isso, é sobre, né, nesse conjunto, né? São mulheres, ela vai falar de mulheres, são mulheres protagonistas falando, documentando. O Selby, que é um filme que foi encomendado, né? Ele é um trabalho comissionado da Unesco, né, se eu não me engano, que vai falar dessa mulher camponesa, né, que se sustenta a vida. E o Moçambique, que é um filme também sobre comunidade, né, sobre questões tradicionais, né, que é um filme de ficção, sobre a comunidade, mas é também um filme basicamente assim, como essa comunidade ela se apresenta, né? É num embate, num diálogo, né? Numa tensão entre mãe e filha, né? Então são também duas mulheres. Moçane é o nome da personagem principal do filme, né? Então, assim, tudo isso, todos esses elementos, né, que falam, então a gente pode dizer assim, se você me perguntar, tem um protagonismo feminino na filmografia da Safify? Eu acho que tem. Assim, acho que tem uma centralidade dessas mulheres, né? Mas eu acho que essa centralidade das mulheres, ela existe também na obra da Safify, porque é a centralidade que tem na trajetória dela, porque ela é uma pessoa que faz filmes conectada com a sua história, com o lugar de onde veio, com as questões relacionadas ao lugar de onde veio. Então, né, isso num contexto, pensando lá no contexto Senegal, que é um contexto muito distante da gente, a gente pensar nas sociedades camponesas, matriarcais, a gente aqui, poxa, né, no Rio, São Paulo, enfim, grandes cidades, pensa, sei lá, né, no Nordeste, pensando no que é o interior do Senegal, é uma viagem, né? Assim, de a gente... Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essas mulheres ativas. E eu acho que a gramática que a gente tem para falar disso, a gramática contemporânea, a gente chama de feminismo. Então, a gente olha e fala assim, de uma forma muito fácil, a Safify, então, é uma cineasta feminista. Uhum. Que é uma coisa também típica desse mundo ocidental, ainda que a gente esteja na periferia do mundo ocidental, né? A gente não é parte do ocidente cultural, mas a gente é colonizado por ele, né? É como a gente aprendeu a falar, de certo modo, ainda que a gente também aprendeu de uma forma, a gente já refinou essa forma de falar, e a gente sabe que o feminismo não dá conta de todas as experiências das mulheres, né? Das questões de classes e as interseccionalidades todas, né? Tem o feminismo negro, enfim. Mas a gente ainda continua tentando, né, lidar com isso e ver um feminismo na Safify. É tentador, eu diria, inclusive, ver esse feminismo na Safify, né,
porque, enfim, são mulheres realmente muito incríveis e a forma como ela lida cinematograficamente, a câmera, o diálogo, né? Enfim, como ela se posiciona, tudo isso dá, enfim, muito assunto para a gente pensar nesse eixo. Mas aí tem a questão de perguntar para a Safi Faye o que ela acha disso. E aí nessa entrevista que eu mencionei antes da Cahiers du Cinéma, em 2018, né, o entrevistador, o Nicholas Elliott, pergunta para ela, né, então a gente pode dizer que seus filmes são feministas? Aí ela responde, como ela já disse em outros lugares, mas eu gosto bastante dessa resposta, ela diz assim, não. Todo mundo diz que eu sou feminista, mas não, eu não sou feminista. Por quê? Porque eu venho de uma sociedade matriarcal onde a mulher é mais importante que o homem. Meu vilarejo, né, meu lugar de origem, né, a minha cidade, ela é fundada por uma mulher. É uma sociedade matriarcal, matrilinear. Eu nasci igual ao homem, se não superior. Nós somos, mas nós não somos mulheres que ficam de braços cruzados. A gente traz a refeição ao meio-dia e o marido traz a refeição à tarde. Como eu poderia ser feminista num caso desse? Aí ela conta uma história que eu acho interessante. Ela fala, quando eu apresentei o meu filme em Nova York, as feministas americanas estavam lá. Eu disse a elas, eu não sou feminista. Eu venho de uma sociedade onde eu sou superior ao homem. Eu acho que isso fica muito claro no Selby, sabe, Janaína? No Selby, é impressionante. Eu até fiz a anotação, assim, ali é uma sociedade matriarcal, porque fica muito evidente como as mulheres, elas estão ali cuidando de tudo, né? Inclusive tem um trecho que um dos personagens homens, eles falam assim, é estranho, né? As mulheres cuidam de tudo e os homens são incapazes, porque naquele período de seca, eles tinham que ir para a cidade, né, para encontrar trabalho lá, e os poucos que ficavam ali sentados, bebendo, né? Tem a questão do álcool também, que é muito forte. E as mulheres é que cuidavam de tudo, né? Que iam atrás de alimentar os filhos, né? Cuidar da casa. Então, assim, as mulheres também, elas mesmas se ajudam, vender aqueles peixes, né? Aqueles moluscos. Tudo. E você percebe, por exemplo, né, no Selby, como por exemplo, no Moçane, na cena, por exemplo, do casamento, né, que eu acho que é o auge, né, dessa relação, dessas relações todas, na cena, no momento que a Moçane, né, dando um spoiler, né, que ela diz lá, então, que não quer casar. Você vê também como no final dessa cena, quer dizer, a Moçane vem, tudo é conduzido pelas mulheres, é a mãe que fala, a sogra, a Moçane, tem todo o embate, a Moçane sai, quem é que fala no final, depois que já está tudo decidido? É o pai, naquele sentido de tipo, não, aqui se tem a palavra, então a gente vai cumprir. Você vê que é aquela coisa assim, que no final das contas ele só está cumprindo ali uma figura, sabe, um papel social, assim, né, ele só está performando, porque no fundo aquilo foi decidido entre aquelas mulheres, né, Sim. Não foi decidido por ele só entra ali, e que eu acho que é esse papel um pouco no Selby também, que enfim, que é um documentário, né, mas assim, que aqueles homens, eles estão ali numa periferia, e que ao mesmo tempo que aquelas mulheres, elas estão ali naquela luta solitária, dura, como ela mesma, né, descreve essa Safi, né, ao mesmo tempo você vê que há uma dinâmica entre elas que na verdade não é porque simplesmente os homens não estão, entendeu? Que elas estão conduzindo esse processo. É mais complexo. E aí, só para concluir a historinha lá em Nova York, quando ela fala isso, ela completa dizendo então, né, que ela diz que ela não é feminista e que depois que ela fala isso, as feministas estadunidenses que estavam na plateia foram embora. Então, assim, o que mostra também a incapacidade, né, de um olhar ocidental lidar com uma experiência, e por isso que eu acho que essa é uma provocação interessante que a gente não vai esgotar aqui, mas acho que vale, né, para quem está ouvindo, quem vai ver os filmes, pensar, né, em que medida a gente... a gente não consegue, né, lidar realmente com essa dimensão da alteridade, no sentido de que é outra cultura e tem elementos, né, que a gente não decifra, que a gente não capta, né, e como essa prática dessa transparência do entendimento, essa coisa, dessa necessidade, dessa urgência de uma clareza intelectual, né,
tudo tem que ser de fato explicitado, senão a gente reage mal, como isso marca, né, a base desse pensamento, desse modo ocidental, eurocêntrico, colonizador, e aqui que a gente reproduz uma forma colonizada de ser, né? Então é só um pouco isso, porque sempre tem esse enfrentamento e as pessoas ficam sempre tensas. Então acho que vale, então, a gente, quando se depara com uma questão como essa, ou então de um modo geral com as cinematografias africanas, né, não só com a obra da Safify, ter sempre esse, digamos assim, né, essa abertura para lidar com aquilo que o Eduardo Bressan chama de opacidade, né? Lidar com essa ausência, a opacidade não como uma falta, não como um problema, mas talvez como um modus operandi. Pelo menos é isso que eu tenho tentado fazer na vida. E pensando, a gente já entrou em spoiler, né, do Mossani, então vou puxar o filme, né, pra gente entrar nessa discussão especificamente sobre ele, né. O Mossani, como a gente mencionou, foi filmado em 90, mas lançado em 96, e ele conta a história de uma menina de 14 anos, que é chamada de Mossani, né, e é uma história que é muito sobre a beleza dela, né, que é elogiada por todo mundo, né, e por isso ela passa a ser alvo de muitas disputas a respeito do casamento futuro dela, né, e ela se apaixona por Farah, que é um estudante universitário, que tá de volta na aldeia dela porque a universidade tá em greve, mas ele não tem tantas condições financeiras, né, e ela tá prometida em casamento desde o nascimento pro Diogo Oye, que é um rapaz que se mudou pra França pra trabalhar, e aí por isso ele tem uma questão de ter muito mais condições financeiras para arcar com o dote, para presentear as pessoas em torno dela, né? E para garantir esse casamento. E existe uma certa uma questão que é trazer um pouco da mitologia, né, da religiosidade, enfim, dos ritos mesmo, das práticas religiosas para dentro do filme, entrelaçado com essa narrativa da Mossani, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre o filme. É porque tem isso, né? A Mossani, ela tem todas essas questões, né, digamos assim, culturais, né, enfim, que vão estar implicadas no filme, sobretudo, né, da questão, que é um outro ponto também para a gente né, nesse ocidente que a gente se encontra, de compreender que a relação com o dote e tudo mais. Mas, independentemente disso, quer dizer, ela nasce já prometida para um casamento, porque ela aí lida com as coisas das tradições locais, com uma tradição, né, até mítica, de que quando a menina mais bonita do vilarejo nasce, ela está destinada ao casamento tal, e ela tem que cumprir né, esse rito, digamos assim, que não é só dela. E é isso que é interessante, né? Ela está cumprindo o destino dela, mas que é um destino também, digamos, coletivo, né? Porque ela tem essa conexão simbólica aí com a... Mas o fato é que Mossani não quer casar. Ela não quer casar porque ela está apaixonada. E é muito interessante como vai se dando esse enfrentamento também, que é um diálogo muito comum, assim, como recorrente nas cinematografias africanas, que são esses dilemas, né? Que o Mathieu Diawara que é um estudioso do cinema africano, que também é cineasta, mas é mais um intelectual que fala sobre isso, que ele vai falar assim, que você pode dividir alguns eixos, né? Pares, né? Conceituais, ou enfim, ou dicotomias, né? Tipo, esse diálogo entre tradição e modernidade, né? Por exemplo, tradição representando, então, a perspectiva africana, né, o campo, são os mitos, são os outros hábitos, um outro ritmo, e a modernidade como representando esse universo, né, é a cidade, é o universo trazido pelo colonizador, são os outros elementos, enfim, é o estrangeiro. Só não que eu concorde, mas ajuda a pensar, porque é um pouco esse também o enfrentamento, né? Por exemplo, uma das coisas que acontece com a Mossani é que nesse processo, né, para que ela cumpra o acordo, o casamento, ela para de estudar, né? Os pais tiram ela da escola. Então, assim, né, a formação, como também assim, né, essa formação escolar, que é uma coisa mais ligada, né, a esse mundo pós-colônia, como um problema, né, como e ela vai falar disso, né, no momento assim, poxa, eles me tiraram da escola, ela falou, não quero casar, né, eu tô apaixonada por fulano, ninguém pergunta o que eu quero, então tem toda essa dinâmica, e ao mesmo tempo ela é essa menina de 14 anos que faz uma das falas mais, assim,
potentes, né, desde que eu já vi para uma adolescente, né, que ela faz um discurso sobre o que ela quer da vida e de como é injusto tudo que está acontecendo com ela. Quer dizer, ela faz isso de uma forma muito bacana. Eu acho que é um dos momentos assim fortes, né, um ponto alto. Tem vários, né, essa fotografia é incrível, assim, mas é um dos pontos altos do filme. Mas não sei, o que você acha? Eu fiquei pensando algumas coisas, assim, principalmente em alguns pontos em que isso vai ser colocado no filme sobre a beleza dela, né? Que aí eu acho que tem algum momento, acho que é o Samba que vai falar que a beleza gera conflitos e desgraça, né? Algo do tipo, né? E aí eu fico pensando nessa relação dela com os personagens jovens, né, que estão ao redor dela, né, que tem o Citor que quer também se casar com ela, né, e fica ali, tem um momento bem agressivo, né, no meio do filme. Tem o Farah, que é o que ela é apaixonada por ele, né, e que é um estudante de agronomia, e tem o Digoi, que é esse personagem que ela tá prometida em casamento, que só aparece em fotografias. E daí eu fico pensando como é que se dá, como é que funciona essa comunidade, né, em que o casamento ele já está prometido, tem a questão do dote, mas também tem a questão de como você pode recusar o dote quando existe uma questão de sobrevivência econômica ali naquela comunidade. E aí, esse ponto específico é porque eu fiquei pensando muito na fala do Farah, quando o primo da Moçane está conversando com ele, o primo da Moçane fala que era imoral o fato dela ter sido vendida para outra família, né, por causa da questão do dote. E aí o Farah diz assim, mas quando a terra não nutre mais os homens, não há mais moral. E daí eu fiquei pensando muito nisso também, sabe? Não só como aquela comunidade ela funciona por essa questão do dote, do casamento prometido, mas como isso também tem uma relação com a questão da sobrevivência econômica daquela própria comunidade, né? Que quando vem o dote, é distribuído para praticamente todo mundo ali naquela cerimônia. Não, ela distribui os presentes que ela ganha, né? Mas tem o dinheiro que a família ganha. Não, eu acho que passa também por essa complexidade do que são as relações, os laços familiares, como eles se constituem, os papéis, quer dizer... Que aí, mais uma vez, esse distanciamento cultural que às vezes a gente... Porque é isso, a gente pensa mesmo estabelecendo paralelos e proximidades, né? Então, uma das questões o casamento, ele tem uma função social que não é essa, digamos, do amor, né? Sim. Não, isso fica claro, né? De cumprir essa parte, quer dizer, na verdade, e aí a questão do dote, né? O dote como esse... E não é só no povo serê, não é só no Senegal, né? Isso é em vários lugares do continente africano, né? Que pelo menos nos lugares que eu tive já, nos países que eu tive, a questão do dote do casamento é sempre isso, né? É sempre essa linha pra gente, e eu acho que é tensa em qualquer lugar, entre os afetos e os interesses da família, os interesses sociais, né? Do que você tá ali juntando, né? Como é que você, enfim, compõe o mundo, né? E aí, por isso, e eu acho que a fala, né? Porque é uma galera mais jovem que fala isso, né? É quem vai, digamos assim, desafiar essa estrutura social. Então também é um diálogo entre modernidade e tradição também nesse sentido, né? É de que os jovens já não querem mais pactuar com esse acordo, né, das relações sociais, né? Eles querem um outro tipo de relação social, onde isso não seja uma espécie de comércio, né? Mas é um fato. E aí, para mim, por exemplo, uma das minhas dificuldades, uma das tensões, para mim, é sempre o diálogo da mãe, porque é a mãe que faz a Moçane cumprir o acordo, né? É ela que reitera. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito incomodada com... Eu falei, mas por que ela está colocando a mãe dela como essa figura? Entendeu? Assim, né? Porque é isso, né? Aí vem essa dimensão matriarcal, é uma sociedade conduzida por mulheres, que a mãe dela é uma figura... Mas é a mãe dela também que vai claramente, digamos assim,
mercantilizar a Moçane. Fala assim, não, tem que casar, não quero saber, tem que casar, e é isso. E você vê que ela é uma mulher que está interessada naquele poder, não é? Que a união da filha vai gerar, né? No poder social, não só no poder da grana. Sim. E é isso, né? Acho que são diálogos, né? São camadas, né? Que se confrontam ali e que a gente do lado de cá fica super tenso, que obviamente a gente fica super torcendo pra Moçane. Sim. O tempo todo, entendeu? A gente fica com raiva de toda aquela estrutura, mas ao mesmo tempo eu acho que é esse tensionamento, né? Dessas diferentes culturas, diferentes formas, né? Porque as pessoas falam de uma forma muito romantizada, né? A África é a família estendida. Tem, obviamente, essa dimensão de uma família estendida mesmo, mas a família estendida também é um compartilhamento das tarefas, é um compartilhamento da sobrevivência, da geração de vida, dos modos de existência, né? Então a gente vira parente porque também a gente está ali, digamos assim, no mesmo fronte da luta. E no início da narrativa você percebe que existe uma cumplicidade muito grande entre elas duas, né? Elas se abraçam ali, e aí naquele momento a mãe já fala, né, que a Moçane poderia aprender a amar com o tempo, né? Mas aí depois ela vai ser bem dura e enfática em manter o casamento, né? Mesmo com o questionamento da própria filha. Eu acho que ela dá um equilíbrio, assim, não mostra ela como uma vilã, sabe? Que a gente vai tensionando, né? Vai pensando, né? Eu ficava, na verdade, isso, por exemplo, nessa questão se a gente vai querer falar do feminismo, da Safify, isso é um dos pontos que não ajudam nessa reflexão, se a gente ainda insiste nessa lente do feminismo. Porque, poxa, por que botar essas duas mulheres para brigar? Entendeu? Porque a pauta não é essa, entendeu? Não é uma discussão sobre feminismo que tá, né? Sim. Uma coisa que eu fico pensando sobre até essa forma como é retratado o desejo da Moçane de não querer casar, né? E como é colocado esse contraponto, a honra tem que vir antes do sentimento, né? E eu fico pensando sobre esse processo da própria Safify de ter estudado na França, porque um pouco do incômodo que a gente pode ter com a obrigação dela de casar com aquele rapaz que era o prometido dela, é a nossa noção de liberdade individual, de escolha quando envolve matrimônio e esse tipo de coisa, mas que não necessariamente faz sentido em todos os contextos e não necessariamente é a forma como se estrutura aquela noção de sociedade, se a gente pensar no casamento justamente como essa instituição que cria essas trocas e que, por meio dessas trocas, cria esses laços que estruturam a sociedade, né? E aí, outro aspecto que eu pensei foi justamente a questão do dote, porque o dote, ele acaba, como a Camila mencionou aquela citação, né, de que quando a terra não nutre mais o homem, não há mais moral, né? E aí eu acho que o dote, ele acaba se deslocando dentro dessa estrutura de tradição que está sendo retratada ali, porque ele já se deslocou para um lugar já pós-colonial, onde ele foi mercantilizado, onde a noção de dádiva, a noção de troca, em que existia uma obrigação de dar, mas também existia uma obrigação de receber, você dava algo que não tinha necessariamente um valor comercial, porque você sabia que ia ganhar algo com aquilo, mas aquilo não era uma questão de valor de mercado, né? E a partir do momento em que aquela terra está devastada, em que já passou por um processo de colonização, em que aquela estrutura social já foi completamente deslocada, e o próprio rapaz já foi trabalhar na metrópole, foi trabalhar em Paris, e isso virou tudo em termos de dinheiro, quantos francos ele está trazendo para a comunidade, eu acho que aí é que entra uma chave que é muito complexa, que é como colocar esse dote de volta dentro dessa estrutura tradicional, sendo que o próprio dote já se, entre muitas aspas, desvirtuou para algo muito mais mercantil do que a ideia original do dote como uma dádiva. Eu gosto mais de pensar que as coisas se atualizam à medida que os contextos mudam, né? Eu acho que o colonialismo, né, todo o processo da exploração colonial e todo depois, né, o processo os processos, né, das crises, né, e das situações paradoxais e de difícil solução que são geradas em função dessa intervenção europeia no continente, ela vai alterar várias relações, né, várias relações
os contextos mesmo, por exemplo, um contexto de pobreza, um contexto de escassez, né? Então, eu acho que o que acontece é que as coisas se ressignificam. Como se ressignifica também, por exemplo, o papel da juventude, entende? Assim, né? Eu acho que, sei lá, se a gente fizesse um exercício de pirar, assim, pensar, sei lá, talvez o papel da Moçane, 2 gerações antes da dela, é a manutenção daquela estrutura societal, entendeu? Só que a Moçane já ela é uma jovem de uma outra geração. Então, o que ela faz é confrontar aquela estrutura, entende? Ela também atualiza, digamos assim, esse lugar dessa jovem de adolescente de 14 anos. Assim como o dote não significa mais essa questão da dádiva, né, dessa troca, que você, na verdade, tira um elemento da família, que vai passar a pertencer a outra família, e o dote tem essa função, né, de talvez suprir esse contexto, vira uma coisa também prática da vida, né, num mundo de escassez, como diz um menino, né, quando a terra, né, como que é a citação? Quando a terra não nutre mais o homem, não há mais moral. Então assim, né, que a dinâmica, ela tem uma alteração, né, das relações. Então, eu acho que assim, me afastando aí talvez um pouco de um julgamento moral, como faz o menino, pensando mais uma dinâmica mesmo de que as relações se atualizam, não necessariamente de uma forma que eu julgo melhor, mas há uma atualização do que significa o dote e do que significa, por exemplo, também ser jovem, porque aí, como, né, a Isabel lembrou, todos os 2 pretendentes, vou botar assim, da Moçane, o que ela quer e o que ela não quer, tem histórias desse exílio, né, desse exílio forçado, ou em busca de educação, em busca de dinheiro, de trabalho, mas que é um exílio forçado. Então a pergunta é, por que esses jovens saem da aldeia? Porque essa vida da aldeia, que esse é um dos pontos centrais nos filmes dessa FIFAI, de como, na verdade, toda essa situação pós-colonial, ou todo o processo de colonização e os seus desdobramentos, mesmo no pós-independência, eles afetam as estruturas na vida do campo, que esse é um ponto central em todos os filmes dela, né? É um pouco a denúncia crescente do processo de fragilização das estruturas das sociedades, das comunidades, das relações sociais entre as pessoas no campo por conta, né, de uma crescente da miserabilidade, né, enfim, real que as pessoas enfrentam, e da ausência de políticas de Estado, né? Eu sugiro que a gente vai disponibilizar, né, no catálogo do ano passado do Fast Curtas, tem uma cartinha que a FIFAI mandou falando da Selby, e o final da carta é bem essa crítica mesmo, sabe, social. Então, o final do textinho que ela escreveu que mandou para o catálogo, é bem falando dessa dimensão e desse abandono também político, né? É uma desvalorização, uma invisibilização dessas relações. Quer dizer, isso não está tão confrontado, assim, explicitado no Moçane, mas é também o mesmo contexto, porque é o que faz esses meninos saírem, né, do világio. O que faz, então, o dinheiro, as trocas, né, o dinheiro virar uma coisa tão mais importante do que qualquer outro valor, do que a própria vontade dela, enfim, né? Eu acho que, enfim, passa por aí. Ou pode passar, é uma forma de pensar essas coisas, né? É porque eu tenho uma tendência, sabe, a não... Porque é muito fácil também a gente, né, tipo, isso aí é uma comercialização dos valores, sei lá. Enfim, de fazer isso de uma forma unicamente, talvez crítica, de uma crítica negativa, sem pensar também um contexto mais amplo, né? Porque não é um fato... Eu acho que aí no caso, por exemplo, da história da Moçane, não é a mãe dela também, só a mãe dela, entendeu? Decidindo, porque ela é uma mulher gananciosa. Você entende? Não são esses níveis de valores morais. Eu acho que assim, é mais interessante a gente pensar, para mim, essa dimensão mais ampla, né? O que leva a essas transformações e a esses conflitos, e como esses conflitos, na verdade, vão causar, e como essas situações vão causar, quer dizer, conflitos entre as pessoas. Enfim, é por aí que fica na minha cabeça. Mas eu posso estar errado, viajando. Não, e talvez eu tenha me expressado mal, mas não foi num sentido de fazer juízo de valor de que algum é melhor do que o outro, mas justamente pensando nos processos coloniais que levaram a essas mudanças, sabe? Essas adaptações. Não necessariamente como algo positivo e não como negativo, mas simplesmente como a constatação de que algo mudou na forma como se processam essas estruturas internas, né? Sim, sim. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Não sei, mas que é isso.
Acho que falamos muito, né, do filme. Eu acho o filme super bonito. Eu acho que vale muito a pena ver o que acontece, ver cinematograficamente, para além só das questões que a gente está mencionando aqui, né? Pensar mesmo. É uma pena, né? Porque a gente conhece só a versão digital, né? Toda vez, o Moçane, particularmente, é um filme que toda vez eu fico imaginando como deve ser ver este filme em película. Eu também fiquei pensando nisso, sabia? Porque tem uns movimentos de câmera que são tão bonitos ali. Acho que logo uma luz, tem toda ali. Depois você fala, eu fico claramente pensando. E aí o Moçane, eu fico sempre pensando nisso. Eu falei, gente, esse filme, eu acho que é um outro filme, mas eu acho que todo mundo tem que ver assim mesmo. E se alguém quiser trazer para o Brasil em película, negociar com a Safify, né? Eu acho que tipo, nunca passou aqui assim desse formato, não, fora desse formato alternativo, digamos assim. Eu fiquei também, assim, bem impressionada com a estética do filme, né? Que tem ali, logo no início você vê, assim, um movimento de câmera que sai da casa e vai pra fora. E aí tem aquelas cenas também dos jogos de futebol também, que tem um movimento super bonito. E a iluminação, né? Assim, como isso tá muito presente nos planos. E eu fico pensando ali naquela sequência final, né? Que é super tenso, assim. Ficou muito escura a cópia que eu vi. Mas eu queria ver com uma nitidez melhor. E aquelas cenas dentro do castigo que amarram, né? Enfim, que tudo são coisas no escuro, mas que... que tem aquela passagem do tempo, né? De dia, vai pra noite. E você vê, assim... É isso, a Moçane, mesmo numa cópia escura, digitalizada, a Moçane é incrivelmente linda. Sim. Não só ela, né? Todo mundo, mas assim, o que eu tô querendo dizer é isso, né? Como essas coisas você consegue ver, né? É por isso que eu fico nessa viagem não é um purismo da película, não é nada disso. É basicamente você imaginar que realmente, assim, o filme que a Safify fez é um pouco diferente desse que a gente tem. Infelizmente, para voltar a uma coisa que a gente já falou aqui, o acesso, que a gente tem a possibilidade de assistir. Mas eu acho que a gente tem que assistir de qualquer jeito. E fazer esse exercício mental. Sim. Nossa, muito bom. Exercício imaginativo, né? E é isso, né? E foi o único filme de ficção que ela realmente fez, né? Então... Bom, então eu queria agradecer de novo a sua participação, Janaína. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, se disponibilizado, né? É uma preparação, né? E tudo. Eu sei que o tempo é escasso, né? Mas a gente gostaria de reforçar que foi muito bom te receber aqui. Muito obrigada por ter participado mesmo e compartilhado todo o teu conhecimento sobre a cineasta. Imagina, fico super feliz e honrado. Espero que as pessoas fiquem mais interessadas, ligadas na obra da Safify, de tantas outras, né? Não tem Selby, tantas outras, Safi, tantas outras cineastas africanas, né? Que por uma série de motivos acabam, enfim, desconhecidas da gente, mas eu acho que acabam desconhecidas da gente porque existem problemas realmente, como a gente já abordou aqui, de acesso a essas coisas, mas eu acho que existe também um certo, enfim, né? Uma certa blindagem intelectual no olhar, nas subjetividades, né? Que às vezes a gente simplesmente não se mexe, né, em direção a outras cinematografias, né? A gente não conhece, mas a gente também nem inventa a possibilidade de conhecer, porque também se acomoda num certo repertório de imagens. Então, acho que é bacana também. Fico feliz que vocês tenham trazido a obra dela pro podcast para despertar esse interesse, né? Mencionei aqui o trabalho da Beth Ellerson, do African Woman in Cinema, que tem ali, né? O que não falta são mulheres africanas, né, fazendo filmes. Afinal de contas, estamos falando de um continente. Então é isso. Obrigada. A gente agradece também muito a sua participação, Jane, por você também ter encontrado um tempo na sua agenda que é bem corrida. A gente sabe que você faz milhares de projetos e é muito bom mesmo conversar sobre essa Safify e também, assim, depois eu queria conversar contigo para ver essas outras cineastas que você falou ao longo do programa, como é que a gente encontra esses outros filmes. É, importante. Vamos falar. Ótimo. E é isso, gente. Para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud, no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, obrigada.